a gente percebe o quanto que é prejudicial para uma pessoa ela crescer sem ouvir não. E a gente percebe que deforma muito o caráter das pessoas e especialmente a força das pessoas. Você percebe que as pessoas nesse tempo parece que são mais fracas. Eu compreendo, irmãos, que são as negativas da vida que nos fazem fortes. Eu vou dizer de novo, são as negativas da vida que te faz forte. Uma pessoa que cresce apenas ouvindo sim, ele vai ter um caráter deformado e ele vai ser uma pessoa fraca. Eu quero falar para você que é pai, se você é daquele pai que quer passar de bonzinho com seu filho, e tudo que o seu filho pede, você diz sim, está aqui, sim senhor, você está enfraquecendo os seus filhos. Você está criando um fracassado, formando um fracassado dentro da sua casa. Porque quando você diz não para uma pessoa, irmãos, você está tornando ele mais forte. Porque quando você olha para uma pessoa, por exemplo, que ela cresce apenas ouvindo sim, ela não desenvolve algumas qualidades como persistência, paciência, resiliência. A resiliência, ela é a capacidade de voltar à mesma forma. A borracha, por exemplo, você pode bater na borracha, você pode puxar a borracha, você pode entortar a borracha e ela vai voltar a ser a mesma forma que ela era antes. Que Deus opere resiliência na sua vida. Que apesar das pancadas da vida, do puxa-encolhe da vida, que apesar de tantas coisas intempéries que a vida às vezes traz sobre nós, que Deus opere essa qualidade em você, que você tenha a capacidade de voltar a ser, tomar a mesma forma que você tinha antes. Você vê que muitas pessoas traumatizadas, feridas, pessoas que não sabem lidar com gente, pessoas que são traumatizadas com pessoas, com seres humanos, porque elas vão deformando à medida que vão vivendo. À medida que vive com alguém e se frustra com tal pessoa, ele já se deformou naquela área e aí ele transfere tudo aquilo para os demais relacionamentos que ele tem. Deus quer operar na sua vida persistência. Sabe, quando você ouve um não, aí você fala assim, eu vou tentar de novo. Então, quando você ouve não, você vai começar a ser tratado e você vai receber na sua vida persistência, paciência. Por exemplo, pai, me dá isso. Agora não. Então você vai ter que esperar. Você vai ter que aprender que para tudo, como disse Salomão, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Então, talvez essa seja a explicação de uma geração como a nossa, tão fraca, que por tudo se deprime, recua, desiste fácil das coisas. E eu quero falar para você que me ouve, você que está aqui, está em casa, eu quero falar para que você guarde no seu coração isso, porque existem muitas bênçãos de Deus, que elas só vão chegar pela tua persistência, pela tua insistência diante das coisas, porque você vai tentar de novo, porque você não vai desistir de primeira. Aliás, Jesus disse que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçarem, se apoderarão dele. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que quer que tudo venha fácil, quer que os sims da vida cheguem com muita facilidade na sua vida, o Evangelho já vem te alertar dizendo, olha, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Está cheio de gente cristã, que conhece a palavra, mas é impaciente. Sabe, abrindo mão de muita coisa antes da hora. Quantas pessoas que têm entregado bênção de Deus, sabe que às vezes Deus entregou para elas,
E às vezes por não ter paciência de aguardar o tempo de Deus agir, por não ter paciência de esperar o tempo do Senhor agir, às vezes abre mão de muitas coisas importantes na vida. Por não aprender a ser insistente, às vezes já está quase chegando em algo que Deus tem para a sua vida, mas sabe, tenta uma, duas, já diz, não, isso aqui não é para mim. A insistência é uma qualidade que Deus quer operar na nossa vida. Eu quero falar para você, pai, você mãe, você que tem medo de falar não para os seus filhos, você está enfraquecendo os seus filhos. Portanto, se nós não ensinarmos os nossos filhos, nós estaremos deformando o caráter, enfraquecendo os nossos filhos. Muitos pais, quero falar para você, pai, não tenha medo da cara feia do seu filho. Daí a pouquinho ele percebe quem é você. Observe que o pai do filho pródigo tem uma representação de Deus. Quando o filho disse, pai, eu quero o que é meu porque eu vou sair de casa. Eu quero minha parte na herança. E pouco tempo depois o pai deu para ele foi embora. Observe que o pai, quando o filho foi sair de casa, não tem nenhuma narrativa no texto dizendo que o pai segurou o filho e disse, filho, por favor, não vai. Filho, por favor, fique aqui. Eu te aceito com os teus defeitos. Fique aqui, não. O pai liberou o filho, vai. Obviamente que o filho era maior de idade. Não estou falando para criança. E o filho foi. E você percebe que o pai ele não aceitou o filho com os seus defeitos. Muitos pais hoje têm filhos, crianças, adolescentes, e o filho só faz o que quer, dorme na hora que quer, acorda na hora que quer, come na hora que quer, vai onde quer, fala o que quer, faz o que quer, e o pai não faz absolutamente nada. Você está deformando o seu filho. Sabe, queridos, essas atitudes estão faltando no nosso tempo. E eu me preocupo muito com isso, irmãos, porque eu vejo uma geração crescendo muito fraca. Eu vejo uma geração que qualquer tristeza diz que é depressão. Qualquer angústia que passa, qualquer coisa que dá errado, qualquer negativa da vida, que eu estou depressivo, só para ficar em casa, e todo mundo paparicando ele com coisinha, com um remedinho, com não sei o que, e tratando ele como um coitado. Irmãos, a gente vê que hoje essa geração tem crescido com todas essas coisas na sua cabeça, irmãos, e muitas pessoas que crescem e depois se tornam o que se tornam, pedófilos, estupradores e por aí vai, é porque simplesmente, talvez, não ouviu não. Não ouviu não. E uma pessoa que não aprende a ouvir não e a dizer não, eu só lamento. E aqui eu quero te perguntar: você sabe ouvir não? Você sabe aceitar um não quando deve? Você sabe aceitar quando alguém diz não para você? E mais, você sabe dizer não para as pessoas quando deve fazer isso? Olha só, muitas pessoas, elas estão pagando preço, vivendo problemas que não são seus. Sabe por quê? Porque não tiveram coragem de dizer não para as pessoas. Quando você diz sim, quando deveria dizer não, você está tirando o problema da pessoa e colocando sobre você. Falando, você me empresta seu carro? Para que você vai aonde? Quem é a pessoa que você está emprestando? É responsável? Vai fazer o quê? Daí a pouco a pessoa pega aquilo que é seu, se envolve num acidente, machuca uma pessoa, e quem paga é você, porque você não soube dizer não. Não é somente ouvir o não, mas também a gente precisa aprender a falar o não. Se você perceber, a Bíblia diz em 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte: nele o sim, porquanto também por ele o amém. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o sim e o amém está na boca de Deus. No entanto, não diz que Deus diz sim e amém para tudo.
A gente às vezes quer, para agradar todo mundo, dizer sim, dizer amém para tudo, para todas as coisas. E às vezes a gente termina se entrando em problemas por não saber dizer não para as pessoas. Queridos, acredite, às vezes você dizer não para uma pessoa vai gerar um desconforto instantâneo ali, imediato, mas que daqui a pouco passa. E talvez, se você disser sim, aquilo vai trazer um problema tão grande entre vocês, que depois você vai ver que aquele desconforto não seria nada diante daquilo que gerou com seu sim. Então, o nosso problema é a forma com que a gente interpreta e entende o não. Nós associamos o não sempre com a vontade e o capricho do outro. Preste atenção, toda vez que você ouve não, você sempre associa o não com a vontade do outro. Não, ele disse não para mim porque ele é ruim. Ele disse não para mim porque ele fez para me matar na unha. Para me dizer não, só para mim poder sofrer. E nós precisamos compreender algo. Quando esse não, quando essa negativa, ela vem principalmente da parte de Deus, queridos, compreenda, todo não da parte do Senhor, ele não tem a ver apenas com a vontade e capricho de Deus, mas ele tem a ver com o cuidado de Deus para cada um de nós. Entenda, quando o não, ele é um desafio para você, compreenda quando o não deve ser dito por você, e compreenda também quando o não deve ser apenas aceito por você. Amém? Quando você está envolvido fazendo aquilo que você deve fazer, você não ficará preocupado com aquilo que você não deve fazer. E você vai estar tão envolvido com a missão que você não vai preocupado com não faça isso, não faça aquilo, não faça. Isso é regras, irmãos. Deus quer te dar uma missão. Amém? Glória a Deus.